Boa noite, queridos, a graça e a paz. Vocês estão bem? Vamos ministrar a palavra. Vamos tentar, porque negócio desse, pastor, meu Deus do céu, isso é o melhor lugar onde nós deveríamos ir. Peraí, a foto. Porque eu saio numas fotos meio estranhas, né? Qualquer coisa tu avisa, viu, irmão? Então, queridos, eu acredito que a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Eliselma. Eu sou casada com aquele maravilhoso ali, Felipe. Lindo! O amor é cego, mas não importa. Filho dessa rainha do Siné e mãe de um príncipe que está lá em cima dos adolescentes, viu? E ovelha dessa igreja maravilhosa. É com muito temor e muito tremor que a gente vem aqui. Isso não é um jargão. Eu conversava com o Felipe, eu sempre converso, que eu digo que é muita responsabilidade. A gente está aqui porque eu vou prestar contas de tudo que eu falo. Eu só quero falar daquilo que eu vivo, não do que eu escuto, amém? E eu meditando esses dias, né? Existem algumas coisas que têm queimado em meu coração. Eu queria compartilhar com a igreja, porque eu acredito que como corpo nós devemos caminhar juntos, de mãos dadas, rumo ao único alvo que é Jesus Cristo. Então eu não me sinto feliz, se assim eu posso dizer, eu estar caminhando até dentro da minha casa em um tipo de fé e minha família não. Então a gente precisa caminhar junto. E nessa noite eu vou compartilhar algumas coisas. Espero que vocês recebam, guardem no coração. E eu quero que vocês deixem de lado todo e qualquer tipo de distração. Distração é ladrão de unções. Esqueça os gritos da irmã aqui. Sabe, irmão, fica assim, pai, se ali é uma irmã, uma filha tua, que tu teve misericórdia, botou lá em cima. Vem pela misericórdia, irmão. Deixa de lado tudo aquilo que impede você receber uma palavra que vai transformar as suas vidas, amém? Deixa o celular de lado, esquece esse abençoado aí e vamos embora conversar um pouquinho. Eu estava meditando esses dias, e eu acredito que só lá em casa isso aconteceu. Só lá em casa que a gente se questiona, pastor Guilherme, dizendo assim, mas rapaz, na vida de pastor Guilherme eu só vejo milagre acontecendo, milagre, 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 e na minha vida não. Isso só acontece lá em casa, amém? Ninguém aqui nunca questionou isso. Ninguém, né, Felipe Roque? Só lá em casa que acontece. E a gente muitas vezes começa a questionar por que está acontecendo na vida do irmão e na minha não. Gente, é algo tão simples que o Espírito Santo me mostrou, que eu disse, pela que vergonha. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei assim, não, Espírito Santo. Enfeite um pouquinho. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é poderosa e é eficaz para transformar a minha e a sua vida. Quando eu me lembro de onde eu vim, quem era a minha família e o que Deus tem feito e ainda fará, queridos, eu não tenho como silenciar nem dizer, oh, aleluia! Se você não conhece meu testemunho, fique quieto. Fica quieto, conversa comigo depois, amém? E quando eu comecei a refletir sobre essas questões, por que acontece na vida de um e na vida de outros? O Senhor me levou lá para Hebreus. Diz lá em Hebreus 4, você não precisa abrir agora, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, aquele povo que andou também com Moisés no deserto, passando todas aquelas questões. Então, da mesma forma que nós ouvimos as boas novas, eles também ouviram. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhe valeu. Meu Deus do céu. Pois não foi acompanhada de fé. Diga assim, de fé. Por aqueles que ouviram. E quando eu comecei, queridos, a ouvir sobre isso, se a gente for no Antigo Testamento, se a gente começar a ler, a gente vai ver que aquele povo foi acompanhado desde o início até o final por milagres. Você tem noção que a sandália do povo não se arrebentava, o povo crescia, a roupa estava lá, o povo ia dormir, vinha maná. Nem iFood é tão rápido como isso. Você tem noção, na antiga aliança, o maná, o povo queria comer carne e vinha carne. Os milagres estavam acompanhando, mas eles não associaram aquilo que Moisés dizia à sua fé. E muitas vezes, queridos, não acontece na minha vida e na nossa vida, porque nós ouvimos, como esse ditado todo mundo conhece, entra pelo ouvido, a gente escuta a palavra de Deus, que é poderosa, mas nós não colocamos fé. A culpa do milagre não acontecer não está em mim,
não está nos ministros que vêm aqui, não está em pastor Fábio, não está na palavra. Está em nós que ouvimos, mas não nos movemos em fé. Queridos, nós não precisamos questionar a palavra e nós não devemos. Mas, contudo, todavia, entretanto, deixa isso para quando tu for fazer a tua redação do Enem. A palavra é sim, sim, não, não. Mas a palavra é sim, sim, não, não. Diga assim, a palavra é imutável. Ela é verdadeira. Viva e eficaz. Como dizia lá em casa, prego batido e ponta virada. Nós devemos apoiar a nossa fé na palavra, não em homens, como Paulo dizia. Minha ministração não deve ser acompanhada pela minha sabedoria, mas pelo poder da palavra de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos colocando nossa confiança em homens. Chega e diz, não, mas eu creio. Glória a Deus, eu não estou, em nome de Jesus, menosprezando homens e mulheres de Deus. Mas eles operam segundo Ele. Então, a minha confiança deve estar em Deus. E quando eu comecei a estudar sobre isso, ele começou a me dizer o seguinte. Olha só, o problema, eu até botei de lado, da não manifestação dos milagres, não está em momento nenhum em Deus e em sua palavra, mas em você que ouve, não pratica e não coloca fé. Tomar um pouquinho de água, que essa doeu na hora que ele disse. A gente começa a colocar a culpa em quem não tem culpa, porque nós não queremos assumir uma vida de fé. E existe uma tríade, se assim eu posso dizer, ou seja, 3 coisas que dão como base a manifestação do milagre. Primeiro, ouvir a palavra. Eu escuto a palavra. Segundo, eu creio nela. Eu não questiono. E terceiro, eu falo. Simples assim. Eu escuto, Felipe, eu creio e eu falo. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, a gente até crê, mas segunda-feira chegou. Só que você precisa ouvir, crer. A palavra, ela é a verdade. Se a palavra diz que pelas suas pisaduras você é curado, sarado, morreu Maria Preá. Acho que ninguém conhece esse termo, né? Acabou. Pronto, meu filho, é assim, acabou, não tem o que questionar, a palavra é a verdade, deixa de conversa. Já era, entendeu? Agora isso aqui é a linguagem, não é de Campina, não? Seja bem-vinda, viu, meu filho? Aqui de vez em quando a gente fala essas coisas. Então, nós precisamos ouvir essa palavra, crer nela e falar. Porque lá em 2 Coríntios diz, criei por isso, criei por isso falei. Não está acontecendo porque a gente recebe, cai no manto, aquela palavra, mas a gente não fala. O próprio Deus, Ele criou tudo, diga assim, falando. E por que tu pensa que não quer falar? A gente só quer falar aquilo que não condiz a palavra. Fala a palavra, fala a palavra, fala, a situação está lá, fala a palavra. Eu já vou começar a expor o meu, se eu gosto de testemunhar daquilo que eu vivo. A gente ia saindo de casa agora e Felipe já está se arrepiando ali. Calma, filho. E a gente fez um comentário interessante. Aí, Eduardo me ofereceu algo, eu não vou dizer os detalhes não, vocês são curiosos, né? Isso não é de crente, não. Eduardo me ofereceu algo. Aí eu disse, ainda bem, Eduardo, que o teu pai está escutando. Aí Felipe disse assim, ei, Eduardo, quem faz a proposta dá. Eita, homem inteligente. Na mesma hora, eita, meu Deus, esse meu filho é demais. Ele fez, mamãe, eu até poderia falar incredulidade, mas eu não vou, eu vou dar isso pela fé. Vixe, vocês nem se alegram com isso. Gente, era uma situação simples dessa. Naquele momento ele por dizer, realmente, pai, eu não posso, eu não tenho, eu não. Mamãe, eu não falarei incredulidade, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Mas o que a gente acontece? Apareceu a situação, a gente fala contra a palavra. Ei, fala a palavra, fala a palavra. Assim que eu cheguei aqui, eu não vou expor o vaso. Um irmão me deu um testemunho ali na porta.
Disse, irmã, estava assim, assim, assim até ontem, mas eu decidi vir para a igreja. Independente do que eu esteja sentindo, independente de como está, eu estou aqui e eu sou curado. Oh, aleluia! Não atentou para as circunstâncias, não atentou para os sintomas. Ou nós cremos, não existe meio termo na palavra. Crente que vive em cima do muro, ou ele vai cair para um lado ou para o outro. Nós não podemos, queridos, viver em cima do muro. Nós não podemos estar dando concessões ao inimigo. Não, mas só uma ajeitadinha. Não. Sim, sim, não, não. Se é para crer, eu vou crer até o final. Não importa. Eu vou crer, vai acontecer, não vai faltar. Eu sou curado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ser diferente daquilo que a gente confessa. Se a gente parar um pouquinho, a gente começar a meditar, vez por outra eu fico me pegando, lembrando de algumas coisas de outrora. Querido, 95 a 97% das coisas que eu falei há anos atrás, eu já desfrutei delas. Também não tem muito amém não, também só foi coisa boa não, viu? Foi besteira também que eu falei. Por isso que a gente tem que ter cuidado do que sai da nossa boca. Eita, Elisama, o que tu falas? Pai, me perdoa que tu não leva em conta o tempo da ignorância. Tu lembra que eu era ignorante, que eu não conhecia a tua palavra, agora eu sou liberta. Pai, eu alinho a palavra que eu falei com a tua palavra. Aí eu vou ajustando a rota, vou alinhando. Querido, se você parar, você vai dizer, um dia eu sonhei estar em Campinas fazendo a escola de ministro, vindo lá da minha cidade, fazendo missões, como será? Não sei. E hoje você está aqui. Oh, glória a Deus. Tem missionário ali, é ou não é, minha irmã? Como aconteceu? A gente diz, não sei, só sei que foi assim. É ou não é desse jeito? E em dezembro vai estar tudo lá na formatura, celebrando o que Deus fez. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir até o final. Oh, aleluia. Nós acessamos tudo que está disponível no pacote da salvação através da fé. Nós acessamos tudo que está disponível no pacote da salvação através da fé. Nós acessamos o poder de Deus por meio da fé. O poder de Deus está disponível, acesse. O poder de Deus está disponível, acesse. E quando eu comecei a pensar sobre isso, ele me deu o exemplo da eletricidade. Ninguém nunca inventou a eletricidade. Eu vou sentar aqui hoje, eu vou botar um positivo com um negativo, eu vou criar eletricidade. Não, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Aí um homem um dia, Benjamin Franklin, em 1752, uau, eu orei muito para fazer até a data, que eu não sou de data. O senhor sabe que eu não sou de data, né, pastor? O Espírito Santo é lindo. Ele um dia tentando empinar pipa, ele não descobriu a eletricidade. Ele acessou aquilo que já existia. E eu comecei a pensar, o poder de Deus já está disponível. Você precisa acessar, você precisa acessar, você precisa acessar. Aonde, Eliselma? Dentro de você. O poder de Deus está disponível nesse exato momento que nós estamos aqui. Ele está disponível. Você precisa saber acessá-lo. A energia está aqui toda disponível. Se os meninos decidirem apagar, mas se eles decidirem acessar, luz chega e tudo começa a acontecer. Enquanto estamos em casa lavando a roupa, poder está disponível. Enquanto você está no trabalho, poder está disponível, Robson. Quando você está dormindo, poder está disponível. Tudo quanto formos fazer, poder está disponível. Vocês têm noção do que é nessa igreja? Todo mundo aqui, cheio do poder, a não ser que tem alguém que não nasceu de novo, mas essa é a noite. Essa é a noite. Essa é a noite.
Você tem noção do tanto de poder disponível aqui? Meu Deus do céu. Eu creio, queridos, como houve lá na Rua Azusa. Oh, aleluia! Aquilo ali nada mais era de que poder disponível em manifestação. Eles entenderam, eu vou acessar. De repente, labaredas. Oh, aleluia. Parece que só tem um irmão aqui que está crendo comigo. O poder de Deus sempre esteve presente. Acesse esse poder. Escuto, creio e falo. Eu estou acessando aquilo que está dentro de mim. Quando eu escuto a palavra, quando eu creio e quando eu começo a falar, o poder começa como uma faísca. Oh, aleluia! E começa a manifestar. Só que lá, antes de Jesus ser ressurreto, ele era o poder aqui na terra. Então, quando as pessoas queriam encontrar o poder, tocar no poder, elas precisavam se deslocar geograficamente. Elas ficavam sabendo, o poder está em Cafarnaum. A multidão seguia o poder. Eita, o poder está chegando em Jerusalém. A multidão seguiu o poder. Porque ele era o poder na terra. O cego Bartimeu, ele ouviu falar que o poder estaria ali. E como ele não via, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E o povo: cala a boca, cego, cala a boca, cego. Aí é que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Sabe, queridos, a fé ativa o poder. A fé chama a atenção do poder. Até que ele ouviu. Disse: traga ele ali. Oh, aleluia. Você precisa falar, ativar o poder. Ele não pensou em multidão. A primeira coisa que fizeram, ele larga aquela capa, como se fosse, deixa para trás todo o peso, tudo aquilo que te vê como cego, que não pode. Já botou umas vestes novas. Olha, meu Deus do céu, não te vejo mais como cego. Você é curado. E lá no versículo 34, não precisa abrir, de Marcos 5, diz: e ele lhe disse, Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meu Deus do céu. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia, que uma hemorragia intensa. Meu Deus, esse relógio não é filho de Deus não, segura, pai. 12 anos sofrendo. Ela decidiu romper. E ela foi ao encontro do poder. E ela dizia: se tão somente eu tocá-lo. Se tão somente eu tocar no poder. Só que o milagre delas, queridos, não aconteceu quando ela chegou e tocou, não. O milagre dela aconteceu quando ela manifestou fé em casa. Que ela disse: se tão somente eu for e eu tocar. Meu Deus do céu. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. Queridos, fé funciona. Fé funciona. E o paralítico? Que uns amigos, são uns amigos topados, viu? Diz: rapaz, tu não pode andar. Nós vamos desenrolar esse manto para tu. Bota na maca. Quando chegar lá que viu o negócio, diz: pronto, se entrar com esse paralítico, vai alejar até os braços. O povo vai pisotear, vai arrebentar. Não, vamos colocá-lo por cima. Oh, aleluia. Ei, queridos, a fé rompe barreiras. E colocaram ele lá por cima. E a gente sabe o que aconteceu. Disse: vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tomando seu leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo:
jamais vimos essas coisas acontecerem. Ei, queridos, aquelas pessoas não deixavam o poder passar desapercebido. Elas estavam atentas. Se elas sabiam, elas iam ao encontro. É aquela coisa como os discípulos de Emaús, andando com Jesus. Mas estavam tão preocupados. Mas não disseram que ia acontecer isso. E Jesus andando do lado. Muitas vezes a gente está igual aos discípulos de Emaús. Jesus andando do nosso lado. Mas a gente está tão conectado, Felipe, com as preocupações desse mundo. E ele dizendo, eu estou aqui. Eu estou do teu lado. E o coração da gente até arde. Mas a gente deixa passar desapercebido. Ei, igreja, não deixa passar desapercebido o poder, não. Não deixa não, porque o poder está disponível. O poder vai entrar em manifestação. Aí quando eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo mandou eu refletir. Eu gosto que ele me pega, bota no canto da parede, me dá aquela alinhada. Eu digo, tá bom, irmão, estou entendendo. E ele me perguntou, Eliselma, o Espírito Santo é uma pessoa. Você tem conversado com ele? Se hoje ainda fosse assim, Jesus aqui na terra, o poder, você romperia para o encontro dele? Não responde, irmão, deixa que isso foi para mim, tá? Será que a gente estaria disposto a romper para ir ao encontro do poder? Às vezes, Elisama, eu estou falando de mim. Não quero vir porque chove por causa da chapinha. Falando comigo, tá, irmão? Estou conversando eu e o Espírito Santo. Às vezes eu não quero vir porque está frio. Às vezes eu não quero vir porque quem vai ministrar é pastor Fábio. Eu não gosto quando ele faz ei, ai, É para ver se desce mais macio. O Espírito Santo está conversando comigo, pastor Sérgio. Fique quieto. Só para a gente refletir, porque quando sorri, é como aquela cena e sorrir que parece que não é com você. Será que a gente estava disponível a romper multidões, a ultrapassar limites geográficos, a ser arriscado, a ser massacrado, pisoteado, morto, em busca do poder? A gente tem tudo. Diga assim, mas glória a Deus, que Jesus pensou em tudo. Esse assim, fica calmo. Fica calmo. Ele sabia que ele ia ascender, que ele não estaria aqui. Ele sabia que os discípulos iriam chegar um momento e dizer, como assim, Jesus? Como é que você vai nos deixar? Nós estamos andando com você, fazendo milagres, prodígios, maravilhas. E você vai-se embora. Eu acho que quando Jesus contou aquela história todinha, pastor Silvio, que disse que iria, os discípulos oraram para um canto, quando viram, não vou nem dizer quando eles disseram, né? Quando viram Jesus crucificado lá, disse, e agora? Quem poderá nos defender? Não foi o Chapolin Colorado. Ei, queridos, ele pensou em tudo. Ele disse em João 16, é preciso que eu vá, porque senão não enviarei o Consolador. Oh, aleluia. E eu vou dizer uma coisa a vocês, o poder, a manifestação da igreja primitiva não diminuiu com a ausência física de Jesus, porque o poder estava neles, através deles e operando sobre eles. E agora, como é que vai ser? A igreja se multiplicou, porque ele disse lá em Atos, o seguinte é esse, vocês vão ficar lá, não saiam do lugar, olha a obediência. Não saiam do lugar, até que venha e a promessa se cumpra. Aí vem dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Oh, aleluia. Vocês, às vezes a gente fica pensando, eu quero conversar com Eva, né? Quando a gente chegar lá no paraíso, lá no céu. Mas Eva, mulher, por que tu não começa uma jaca em vez de maçã? Para essa dispensação, nós deveremos chegar para os 120 que estavam lá. E dizer assim, vocês creram, vocês ficaram no lugar, vocês creram o suficiente que veio sobre vocês, o poder que estava lá. E vocês saíram multiplicando, e chegou até a minha vida, chegou até a vida do meu irmão. Por causa de 120, Felipe. Por causa de 120, queridos. Hoje eu carrego o poder. Hoje eu carrego o poder. Eu não sei se você se alegra com isso, não. Glória a Deus por todos os patriarcas, por todos.
Mas para essa dispensação, por causa dos 120, o poder veio. Eles creram e manifestou o que a gente vive hoje. Meu Deus do céu. Tem poder presente em todo lugar. O poder está em nós. O poder está em nós. Eu acredito que quando essa consciência chega, maior é o que está em nós do que o que habita no... A gente precisa começar a meditar esses versículos, para a gente entender como a gente vai andar, como a gente vai se mover diante de uma circunstância, para a gente não andar cabisbaixo, vida, céus, igual uns desenhos animados. Não, querido, o poder. Eu, quando tenho poder, eu consigo solucionar tudo. Isso é conversa, Eliseu. Tu não está crendo não, irmão? Isso é para quem crê. Com o poder que nós carregamos, Robson, o poder que veio sobre mim para curar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsaram demônios, falaram novas línguas, e se beberam alguma coisa mortífera, nenhum mal. Por quê? Porque o poder habita em mim. Meu Deus do céu. É para a gente andar tudo assim, ó. Desse jeito. Porque quando o diabo vem, a gente não olha assim não, a gente diz, como? Oh, aleluia. Ei, igreja, chegou o tempo, passou do tempo dessa inércia. Passou o tempo, você tem que saber quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo. Eu amo. Esse é um dos versículos que eu mais recito, está lá em Romanos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meu Deus do céu, Felipe. Aquele mesmo Espírito que foi lá no inferno depois de 3 dias. Oh, aleluia! E ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em mim. Meu Deus do céu! Quando eu sinto qualquer sintoma no meu corpo, eu digo, a lei do Espírito em vida em Cristo Jesus, que vivificou-lo dentre os mortos, habita em mim, vivificando todo o meu corpo mortal, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu digo, sintoma, você não tem legalidade no meu corpo, sintoma, você não pode habitar, porque o poder que ressuscitou Jesus habita em mim e está vivificando, e está vivificando. Queridos, de repente, essa palavra é a verdade. Existe poder. Precisa acessá-lo. Sentiu enfermidade. Semana Eduardo chegou e falou, mamãe, eu estou com uma dor muito estranha. Eu digo, estranha, ela vai ficar agora. Bora, meu filho, com ela. Quem habita em você? A lei do Espírito de vida. Declara. Foi fazer as coisas e pensou, Eduardo. Ele disse, oi, mamãe, se é a dor. Ele fez, que dor? Que dor. Essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Acesse o poder pela fé. Se Deus falou, se Deus disse, é curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. Aconteça o que acontecer, seu Mário. Ele disse e já era. Eliselma, acesse o poder. Acesse o poder. Toda vez que vier um sintoma, a lei do Espírito em vida está vivificando o órgão. Chegou o diagnóstico, a lei do Espírito em vida está vivificando. Tem um diagnóstico de infertilidade, a lei do Espírito de vida está tornando fértil. A lei do Espírito de vida está tornando fértil. Um familiar está dando trabalho, porque a lei do Espírito de vida está dando vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum dos meus se perderão. Não tive filho para vergonha, nem para debalde. Eu e minha casa, acesse o poder, queridos. O louvor pode subir. Hoje eu estou
rápida e prática, eficiente, sobrenatural. Eita, glória a Deus! Deus é bom, queridos. A palavra dele é a verdade. Eu gosto muito daquele versículo que está lá em Efésios. Eu vou dar uma dica para vocês. Todos os dias de manhã, nas minhas orações, eu leio Efésios 1, do 16 ao 21 por mim, e Efésios 3, do 14 ao 21. Vocês precisam fazer essa oração por vocês todos os dias. O 3 diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que a riqueza da sua glória me conceda que eu seja fortalecida com... mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em meu coração pela fé. Pela fé. Eu vou ser fortalecida em poder pela fé. Porque se você diz, não estou fraca, é pela fé, queridos. Mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você só precisa falar. Você não precisa sentir. Você não precisa ver. Você não precisa tocar. Você só precisa crer e falar. Vocês acham que as orações de vocês pelos seus estão sendo em vão? Eu não estou vendo. Você não precisa ver. Já aconteceu. Aquela causa bem difícil que a pessoa está passando, aquele estreito que você diz, que é isso para papai? Nada. Você só precisa, não confessa, queridos, contrário. Às vezes a gente está igual a Moisés, na frente do mar. Mas o negócio está arrochando tanto. Ela está por aqui, né, Laine? Quando está arrochando, né, Laine? Você está na frente. O mar está na tua frente. Atrás tem um monte de capiroto. É aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ei, coloca o pé nas águas. 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 Não, vou botar pressão que agora ele desiste. Aí tu vai dizer: ha, 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 ha. Aí você vai. Aí eu vou te dar só uma dica. Não coloca só o pé, não. Mergulha. 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 Eu já ministrei aqui uma vez, vou ministrar de novo. Se você ouviu, glória a Deus, reforça. Se não ouviu, vai ouvir hoje. Quando nós estamos diante de um rio, nós temos 3 opções. Ou a gente fica olhando a água passar, admirando, ou a gente bota só a pontinha do pé. Coloca a ponta do pé. Eita, que frio. Ô, queridos, você mergulha de cabeça. E você não quer saber o que te espera lá por baixo. Eu disse certa vez aqui que quando eu era criança, pequena não, que a gente não quer pequeno. Se eu rio, por quê, pastor Sérgio? Quando eu era criança lá em Barbacena, a gente ia para a praia. Eu ainda vou para a praia, viu, minha gente? Tô dizendo quando eu era criança. E a gente entrava na praia, só foi eu, né? De mais ou menos 9 da manhã, saia de 5 da tarde, e os dedos não tinham mais nem impressão digital. E eu gostava muito de brincar com meus irmãos uma brincadeira chamada jacaré. Não sei se ninguém brincou aqui. Como é essa brincadeira, Robson? A gente fica tudo de costas para a onda, ninguém vê. E quando aquela onda vem, queridos, a gente se joga. E quando a gente se joga, a gente leva bunda canastra, como areia. A gente levanta sem saber o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste. E o Espírito Santo me ensinou algo. Ele me lembrou isso há não sei quantos anos atrás. Na época eu acho que eu tinha uns
8 anos, eu estou perto dos 50. Oh, aleluia. E o Espírito Santo me lembrou, porque eu não gosto muito, eu não armazeno muita coisa na minha cabeça. Eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Mas o Espírito Santo, como me lembrou esse testemunho, ele disse assim: Elisama, tu lembra quando tu era criança que tu pegava jacaré na praia? Eu disse: lembro, Espírito Santo. Ele fez: você tem que fazer do mesmo jeito hoje em dia. Eu disse: o jeito como? De novo, agora bonito, né? Eu da cidade, meu filho, mamãe tá sendo afogada. Eu disse: não é assim não. Tem calma. Você tem quando a onda do Espírito vier. Oh, aleluia. Quando o comando do Espírito vier, quando uma direção vier, Eliselma, só se joga, só se joga, só se joga, só se joga. E não se preocupa o que vai acontecer depois. Ei, queridos, todas as vezes que nós nos jogamos na direção do Espírito, pode ter certeza que você sai melhor. Sabe por quê? Porque naquela época, Felipe, eu engoli areia, eu perdia pá de brinco, eu ficava com minhas peças. Mãe tá testemunhando, ela tinha que cortar o forro para tirar o tanto de areia que entrava. Ei, mas deixa eu dizer, eu não queria saber se eu estava com o joelho rasgado, os cotovelos, quando a gente entrava na onda, Pedro. Que a gente levava aquela bomba canastra, que a gente se levantava e a gente dizia: bora de novo, porque isso é muito bom. Bora de novo, porque isso é muito bom. A onda do Espírito está passando sobre a gente. O que a irmã vai dizer que sempre me viu muito comedida? Ei, só se joga, só se joga, só se joga. Tem poder disponível agora. Tem poder disponível agora. Tem poder disponível. Ei, queridos, é pra você. Ei, irmão, o cabo fica às vezes de lado assim, né? Ei, irmão, vai. Ó, irmão, a irmã tá dizendo ali: irmão, essa cara é pra você. Sabe por quê, querido? Porque quando você é levado pela onda do Espírito, quem está de lado é salpicado pelo poder. Aí a gente fica perdendo tempo. Vai, irmão. E a onda do Espírito passando. Se joga, crente. Se joga, crente. E quando a gente se levantava daquela situação, a gente dizia: bora de novo. Bora de novo, bora de novo, bora de novo. Do mesmo jeito é no Espírito, quando a onda vem, se é pra dançar, eu danço. Se é pra sorrir, eu vou sorrir. Se é pra gritar, eu vou gritar. Se é pra correr, eu vou correr. Se é pra dar salto, eu vou dar Efésios capítulo 3, versículo 20. Na versão, eu peguei duas versões que tocaram muito, queimaram muito ao meu coração. Uma delas é a Bíblia Viva e diz assim: agora
Glória seja dada a Deus pelo seu grandioso poder operando em nós. É capaz de fazer muito mais do que jamais nós ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de novas e das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. Eu não sei se você está entendendo não. O poder que opera em nós, ele é capaz, a gente lê, né? A gente sempre diz, a gente já virou um jargão, de fazer infinitamente mais, segundo tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Vai além, vai além, vai além, queridos. Na Depecho ele diz assim: nunca duvide do poderoso poder de Deus para trabalhar em você e realizar tudo isso. Ele alcançará infinitamente mais do que o seu maior pedido. Ei, o que tu está pedindo é pequeno demais. O que tu está pedindo é pequeno demais. Do seu sonho mais inacreditável. E excederá a sua imaginação mais selvagem. Meu Deus do céu! O que você tem pensado? O que você tem pedido? Nas suas simples orações, ele excederá de forma abundante, extravagante, extraordinária e sobrenatural. Ele vai supor todos eles, porque o seu poder milagroso constantemente energiza você. Meu Deus do céu, queridos, pensa aí em algo que você tem sonhado. Agora, não é daquele... Eita, eu queria comer tapioca com frango e catupiry. Não, tô falando disso não. Eu tô falando de coisa grande. Agora, pastor, é coisa grande mesmo. Olha pro globo terrestre. Olha pro globo, pastor. Pensa aquilo que vai além. Que você diz que não tem como. Pensa nisso. Pensa nisso nessa noite. Tem poder disponível. Tem poder disponível. Tem poder disponível. Tem poder disponível. O globo pro Senhor. O globo. Tem pensado o que, Felipe? Infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente maior, sobrenatural. Levanta tuas mãos, queridos. Acessando o poder. Acessando o poder. Acessando o poder.
Porque os sonhos inacreditáveis, assim como um dia disseram a José: lá vem o sonhador. Lá vem a sonhadora Liselma. Lá vem o sonhador Fábio Amorim. Lá vem a sonhadora Ina. Os sonhos mais inacreditáveis, mais selvagens, o acesso ao poder começa a tornar real, começa a tornar palpável. Você sente até o cheiro do seu sonho. Você já se vê. Há poder disponível nesse lugar. Se você foi diagnosticado por alguma enfermidade, eu não vou chamar ninguém aqui para frente, porque há poder disponível aí. Você vai colocar a sua mão sobre o local. Choremeneanda catalebia. Se é um diagnóstico de infertilidade, coloca a mão sobre teu ventre. Se é uma dor na coluna, coloca. Tireoide, ansiedade, preocupação na mente. Coloca a mão. Coloca a mão, porque tem poder disponível. Tem poder disponível. Deus está curando, está libertando, está mudando diagnósticos nessa noite. Tem poder disponível. Alguns anos atrás, mãe veio para aqui para um culto da família Felipe Roque. Ele já ouviu esse testemunho, ele pode confirmar. E ela estava com a cirurgia marcada, eu acho que para uns 15 dias depois, de um túnel de carpo, porque ela estava sem força na mão. Lembra que ela testemunhou com vocês? Se não contou, irmão, tu vai saber, mas tu sabe. Tu até disse que curou uma vez, vai curar outra, lembra? E ela não tinha mais força, o braço dela já era caído. Ela não segurava mais nada. Fizeram todos aqueles eletros, não tinha mais nada. E o médico disse: operar. Estava marcada a cirurgia, diga assim: estava marcada. E ela vai para um culto desse. E quando a onda do Espírito veio, ela não questionou. E o irmão que estava aqui na bandinha, no culto da família, ficava o tempo todo olhando para ela, olhando para ela, olhando para ela. Quando foi no final, disse: meu irmão, o que é isso? Ela resumiu, ele disse: posso orar por você? Ela disse: pode. Levanta os braços, mãe! Levanta os braços, mãe! Levanta os braços! Sem cirurgia! Sem cirurgia! Voltou para o ortopedista, ele disse: o que foi que aconteceu? Era irreversível o seu caso. E ela: há poder disponível! Há poder disponível! Há poder disponível! Eu dou o testemunho dela que está aqui, porque se eu mentir, ela vem e pega o microfone. Cirurgia marcada para botar um marca-passo, porque o médico disse que o coração estava parando. Se ele ficar quieto, vai a 300, 200, 140 a pulsação. A poder disponível, tá aí, ó. Foi para o cardiologista e disse: teve algo errado nesse exame, dona Dulcinel. A senhora não precisa passar por uma cirurgia. Eu acho que foi alguma coisa no eletrodo. Eu acho que foi alguma coisa no eletrodo. Há poder disponível para os nossos filhos. Há poder disponível para a nossa família. Há poder disponível para as nossas finanças. Há poder disponível, queridos. Você não desfruta se você não quiser.
Se tem alguém aqui nessa noite que nunca acessou esse poder, ele precisa vir habitar em você, através de dizer: sim, Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso que esse poder habite em mim. Tem alguém nessa noite que nunca confessou? Eu não estou chamando você para uma religião, eu estou chamando você para ter acesso ao poder. Se você nunca fez Jesus como Senhor e Salvador, ou se de repente você estava andando com Ele e deu uma desviada, hoje é dia de voltar para a rota. Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou fazer pela primeira vez como Senhor e Salvador? Você tem convicção do poder que você carrega? Todo mundo salvo? Se Jesus voltar agora, você tem essa certeza? Acessando o poder. Batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Você precisa, você deve, é necessário para esse tempo. Tem alguém aqui que deseja ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? O poder está disponível, queridos. Não perda essa oportunidade. Tem alguém que quer ser batizado? Todo mundo cheio. Eita, pois bora acessar o poder. Alguma oração por enfermidade? Eu acredito que não, que todos já foram curados. Tem algum aí, meu amor? Ele disse que está aqui. Alguém que não está presente? O poder era Jesus. Mas quando ele falava, mandava um comando, o poder se manifestava. E a pessoa pode não estar aqui. Nós podemos dar um comando e o poder se manifesta. Amém? Vamos ver aqui. Sim. Existe poder disponível para mudar diagnósticos. Existe poder disponível. A gente tem uma oração aqui pro Marli Venceslina de Carvalho. Ela fez uma cirurgia, ela retirou um tumor e ela recebeu o resultado do exame. E diga assim: no exame deu como maligno. Diga assim: mas nos céus existe um decreto que ela é curada e sarada pelas pisaduras de Jesus. Tem poder disponível aí para a gente acessar. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. Tua palavra é verdadeira, é viva, é eficaz, é poderosa para mudar diagnósticos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus intervenções divinas sobre a vida de Marli. Intervenções divinas sobre a vida de Marli. Eu declaro que os olhos espirituais dela sejam abertos para que ela possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e te reconhecer como Senhor e Salvador da vida dela. Que o poder do além do Espírito em vida, que vivificou Jesus de entre os mortos, entre em operação sobre o corpo de Marli agora. Entre em operação sobre o corpo de Marli agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, no poder da Tua palavra. Você vela sobre ela para cumpri-la. Eu creio, Pai, que nós ouviremos o testemunho, tanto da salvação dela, como da cura e mudança de diagnóstico. Em nome de Jesus, quem crê diz? Oh, aleluia, sejam edificados, queridos.